Quero falar agora com você que nos acompanha por meio do nosso Facebook, na nossa live. Se você quiser deixar a sua pergunta, você pode compartilhar esse vídeo também agora ao vivo, porque vamos saber como é que está o andamento dos trabalhos dos nossos parlamentares lá em Brasília. Já está aqui conosco o deputado federal, delegado Pablo, do PSL. A gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário político e as medidas do governo Bolsonaro aqui para o estado do Amazonas. Deputado, seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar. Boa tarde para você. Boa tarde, Jacilene, um abraço, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Rio Mar, audição aqui seletiva, gosto do programa, acompanho também. Estamos agora aqui para falar de Brasília. Vamos lá. Ontem o Brasil assistiu aí a mais uma prisão de um ex-presidente da República, mais uma decepção, digamos assim, para o povo brasileiro. Já são 2 ex-presidentes na cadeia até o momento, né? Michel Temer teve aí o seu envolvimento em corrupção, recebimento de propina, enfim, toda essa situação que o Brasil acompanhou durante todo o dia de ontem. A prisão de Temer pode atrapalhar, por exemplo, a agenda política em Brasília, deputado? Mais precisamente, eu me refiro à tramitação da reforma da Previdência, que é o que está bastante em voga essa semana. Olha, atrapalhar eu não acredito que atrapalhe, mas toda ruptura que acontece como uma dessa, no sistema democrático, quando a gente tem uma prisão de um ex-presidente, ela gera uma comoção de vários lados, gente fica feliz, gente fica triste. Acontece efeito no mercado financeiro, como o Bruno falou aqui, uma série de coisas se movimentam em relação ao nosso país quando se tem um fato como esse. Mas é um amadurecimento do nosso país, um amadurecimento da política, agora a demonstração de que a população está cada dia mais consciente do resultado que a corrupção traz no nosso dia a dia, na nossa vida, e que a gente não está mais para isso. As urnas já deram o seu recado, e agora a população, a Polícia Federal, através da Lava Jato, vem mostrando que o trabalho continua e que a gente vai viver novos tempos, se Deus quiser. Como é que foi o recebimento dessa notícia lá na Câmara dos Deputados? Eu estava trabalhando na hora, inclusive, estava bem numa sessão plenária que aconteceu por volta das 11 da manhã, no horário de Brasília, foi quando chegou a informação, e o plenário estava aberto, muitos deputados estavam lá, realmente uma surpresa geral de todo mundo. E depois os parlamentares voltaram a se revezar no microfone da Câmara dos Deputados. Eu dei meu depoimento e fiquei até surpreso com o depoimento de alguns lá que não souberam muito bem o que dizer, porque tem um pessoal também na corda bamba. Quem defende o presidente Lula não sabe se fica feliz com o Temer preso ou se defende a prisão, enfim. Estava uma mistura de sensações lá. Mas foi bom. Foi bom que todos tiveram notícia ao mesmo tempo e é assim que o trabalho tem que continuar. Deputado, o senhor, a gente falou agora dessa tramitação da reforma da Previdência, né? O senhor é a favor da reforma da Previdência e todos os pontos que nela constam? O senhor tem alguma coisa a especificar que o senhor talvez não seja a favor? E outra coisa, o senhor acredita, por exemplo, que a trabalhadora rural, por exemplo, que tem saúde física geralmente inferior a quem trabalha numa indústria, por exemplo, na capital, ela vai conseguir trabalhar no sol até os 60 anos, ou ainda a elevação da idade mínima para 65 anos e 70 para acesso ao benefício destinado a idosos e deficientes de baixa renda? Bruno, na verdade, é uma visão equivocada dizer que eu sou 100% a favor da reforma da Previdência. O que eu sou a favor é de uma reforma na Previdência. A Previdência, como está hoje, ela está entrando num declínio de pagamentos que o governo não vai conseguir honrar com seus compromissos no futuro, se assim continuar. Mas como você colocou aí vários pontos em relação à aposentadoria rural, à aposentadoria da mulher, e outras aposentadorias, elas têm que ser observadas de maneira diferenciada, assim como o limite de idade, que eu considero muito alto, e o tempo de contribuição, que também foi majorado demais. O que o Congresso Nacional vai fazer? Aquilo que é o seu dever, aparar as arestas, organizar aquilo que for necessário e melhor para a população brasileira, e assim adaptar o texto à nossa realidade, fazendo uma reforma que seja, ao mesmo tempo, necessária para a economia e justa para as pessoas. Agora, deputado, o que o seu eleitor, o povo do Amazonas, pode esperar do senhor em relação a essa questão da reforma? Muitos podem pensar, ele é do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, a reforma veio de lá. O senhor vai insistir em fazer modificações que o senhor acredita que não são boas para a população, que o senhor discorde desse texto? Gisselene, eu sou um servo do povo do estado do Amazonas. Eu trabalho para eles e não para ninguém, nem para nenhum partido, para nenhum outro candidato. Eu fui eleito para transparecer a vontade do povo do Amazonas. Inclusive, eu estou nas redes sociais sempre aberto para que as pessoas entrem lá, @delegado Pablo, Instagram, Facebook,
coloque suas opiniões, exerçam a sua política e a gente vai trabalhar em favor dos amazonenses. Bruno tocou aqui sobre a apostadoria rural. A apostadoria rural no estado do Amazonas, em muitos municípios do Amazonas, é o que movimenta a economia. Aquele senhorzinho lá que recebe aquela apostadoria é o único benefício que aquela casa tem certo. Os demais são sazonais, depende do tempo de chuvas, depende da agricultura do momento. Então, a estabilidade daquela família está na aposentadoria de alguém que recebe o benefício. Então, a gente tem que tratar isso com toda essa particularidade que o Amazonas tem. E, como eu disse, eu sou um servo dos amazonenses e vou trabalhar sempre em defesa do Amazonas, de mais ninguém. Nós estamos conversando com o deputado federal, o delegado Pablo. Deputado, um outro assunto em voga no Amazonas, denunciado inclusive na Assembleia Legislativa do Estado, é o fechamento de 10 portos construídos no Amazonas e a demissão de 60% dos servidores dos terminais hidroviários. Essa medida teria sido anunciada pelo ministro de Infraestrutura, o Tarcísio Freitas. E de que forma, deputado, a bancada do Amazonas avalia essa situação? O senhor é favorável a essa tomada de decisão do governo federal? O governo federal está fazendo uma reorganização da sua estrutura. O ministro Tarcísio deixou muito claro que iria mexer em alguns pontos desde o dia que ele tomou posse. A questão dos portos, ela merece uma readequação, mas eu consegui com ele, pelo menos já em 3 ou 4 reuniões que nós tivemos lá no Ministério da Infraestrutura e Transporte, o compromisso de que ele iria investir no estado do Amazonas. O que ele está fazendo agora é uma readequação e está observando em alguns pontos onde ele acha que há um excesso ou acha que há uma improdutividade e ele vai equacionar isso aí. O ministro ele tem uma vantagem maior do que a de quase todos os outros que já passaram pela pasta. Ele é um militar que serviu no Amazonas. Ele serviu por 8 anos aqui. Ele conhece a nossa realidade, vários locais, portos ou unidades aéreas. Ele foi o engenheiro que projetou. Então ele conhece a nossa realidade, ele conhece o Amazonas de norte a sul, leste a oeste. Ele não está fazendo mudanças das quais ele não domina. Ele conhece o assunto. Então acredite, se essas mudanças foram feitas é porque são necessárias. E outras virão, mas não só para que haja esse enxugamento na máquina, mas também na pauta de investimentos. Eu tenho com ele o compromisso da construção da BR-319 e ela vai sair da realidade, vai sair do papel para a realidade. Nós tivemos muitos governantes anteriores, muitas outras pessoas prometeram fazê-la, ministros aqui do Estado, e ela não saiu do papel. Vamos ver se agora ela vira realidade. Por falar na BR-319, esse é o nosso outro ponto a ser destacado, porque inclusive o próprio ministro Tarcísio Freitas chegou a prometer que vai percorrer a BR-319, né? Eu vou junto com ele, por sinal. Essa obra reivindicada aqui pelos estados do Amazonas e Rondônia, essa situação já foi discutida, inclusive, pela bancada do Amazonas lá em Brasília, e a gente fica nessa dúvida, até porque o pacote de obras no valor de 100 bilhões que já foi anunciado pelo governo federal não contempla o Amazonas nessas obras das rodovias federais. Mesmo assim, a gente já conversou, inclusive, com o superintendente da SUFRAMA, ele disse que teve até uma previsão bastante otimista, falou que 2020... no segundo semestre do ano que vem, a BR-319 sairia. O senhor concorda com ele? Qual é o seu posicionamento do que já foi discutido lá em Brasília sobre esse assunto? Bem, falando de BR-319, nós temos um ano, esse ano de 2019 é um ano de regularização dela. Para se construir uma estrada como essa, que tem 800 quilômetros e 400 deles estão praticamente intransitáveis, você precisa de muitas licenças. Ela passa por uma série de áreas de preservação, reservas indígenas, e muitos órgãos envolvidos, tanto estaduais quanto federais, são obrigados a licenciar uma obra de asfaltamento como essa. E o governo passado simplesmente abandonou essa busca por licenças e autorizações para o asfaltamento da BR. O governo tomou do zero, o nosso governo Bolsonaro agora tomou do zero essa iniciativa, está correndo atrás dos órgãos ambientais, está falando com os órgãos também indígenas, para que ninguém saia prejudicado. E esse ano vai ser um ano de regularização documental dela e planejamento para que ela comece a ser executada a partir do ano que vem. São quase 400 quilômetros, talvez um pouco mais até de 400 quilômetros intransitáveis hoje, que demandam obras que só a infraestrutura do Exército e empresas muito bem amparadas podem fazê-lo. Por isso que talvez ele não tenha entrado nesse primeiro momento no pacote de obras. Houve também uma discussão semântica ali, um erro
de interpretação, porque se analisou o pacote de obras é muito claro, ele diz assim, estamos desenhando as obras que vão começar e terminar em 4 anos. Como não há certeza absoluta de que elas vão terminar em 4 anos, ela não foi inserida no pacote. Mas o ministro já me garantiu que vai fazer essa correção para dizer que inicia o trabalho de asfaltamento a partir do ano que vem. E até ainda sobre esse assunto, antes da gente passar para o próximo, deputado, existe, inclusive, o fórum de discussão permanente aqui no MPF do Amazonas, vários órgãos, os próprios amigos da BR-319 que estiveram nessa reunião lá com vocês em Brasília, né? Informam que o trecho inicial da BR aqui no Amazonas, ele tem todas as licenças, ele pode ser asfaltado, mesmo assim não tem o recurso no DENIT para que se faça isso. O que se sabe a respeito dessa questão? No passado, a BR-319 tinha em torno de 600 milhões para sua conservação, num período de 2 anos, se não me engano, e esse ano ela tem esse valor inteiro para sua construção e conservação. Então, é um quantitativo praticamente incapaz de solucionar o asfaltamento de uma obra que está orçada na casa de 2 bilhões, talvez mais. O que o governo federal está fazendo? Não sei se você acompanhou agora a privatização de alguns aeroportos e a revisão das concessões de rodovias no Brasil. A ideia é, em novas parcerias público-privadas, angariar recursos e fazer obras que têm interesse ao poder público e não à iniciativa privada. A BR-319, por exemplo, é uma rodovia que não cabe você falar em pedágio nela. Então é difícil você falar e fazer uma parceria público-privada, porque ela não tem fluxo para isso, não que justifique uma exploração econômica para iniciativa privada. Então, de quem é o interesse dela? Do Estado. Para isso, o Estado precisa fazer o quê? Primeiro, buscar recursos no mercado, buscar recursos com empresas, e aí depois iniciar obras que são interesse da iniciativa privada, da iniciativa pública, perdão. E agora a gente muda de assunto para trazer educação. Creio que, de repente, até o senhor mesmo pode ter sido surpreendido com essa notícia, né, de segunda-feira, de que o projeto de criação das universidades Polo para ajudar os habitantes do interior do Amazonas a encurtarem essa distância para o conhecimento também foi descartado pelo Ministério da Educação. Inclusive, o projeto foi tirado de tramitação. O senhor não acha que a medida vai abrir espaço para a precarização aqui da educação no Estado? Ao contrário, na verdade, o governo Temer tomou uma medida que não foi responsável. Ele teve 2 anos para lançar a criação das universidades. E não só sabe quando, faltando semanas para o governo acabar. É a mesma coisa que você olhar e dizer, vou vender uma casa para ti, e eu vou preparar uma reforma da casa todinha. Quando? Agora é por sua conta, entrega aí, você vai construir. Aí você olha para mim, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou colocar um telhado, levantar uma parede? Não sei, meu amigo, eu te entreguei agora um projeto inteiro de 2 universidades para você construir, resolver, desmembrar, contratar professor. O governo entregou a criação das universidades e não disse como fazê-lo. E o novo governo federal, quando recebeu esse projeto, falou, calma, não é que eu não tenho intenção de fazê-lo, eu só tenho que descobrir como. Não há previsão orçamentária, não há dotação de recursos, e aí a gente vai criar uma universidade assim, sem ter de onde tirar o valor. Esse ano é um dos anos de mais baixo orçamento. 2019 é um dos anos mais que o cobertor está mais curto. Então o governo federal teve que agir com responsabilidade, dizer, calma, eu pretendo fazer essa continuação do investimento no ensino superior, no Brasil inteiro, no Amazonas não é diferente, mas vamos fazer isso com responsabilidade. E só para complementar, o deputado Alberto Neto, hoje, ele disse que vai reapresentar esse projeto lá na Câmara dos Deputados, né? Vai pegar esse projeto e ele apresentar como autoria dele, para que volte à tramitação também. E pelo que eu li desse projeto, que era até do ex-ministro da Educação, né, do ministro anterior da Educação, ele fala em remanejamento de profissionais das mais diversas áreas do Ministério da Saúde, que não teria aumento de orçamento para o governo, seria um remanejamento de orçamento já existente e de profissionais também já existentes. Eu não sei se isso chegou a ser discutido também, ou se o senhor chegou a se aprofundar nesse tema. Olha, talvez até por uma falta de conhecimento de técnica legislativa, primeiro que existe vício de iniciativa. Essa iniciativa ela tem que ser tratada por ser uma obra específica do Ministério da Educação, a criação de universidades, a Constituição Federal fala que esse texto tem que ser apresentado pelo Poder Executivo, e também por a questão do impacto financeiro também tem que ser analisado a sua propositura pelo Poder Executivo. E, além disso, se você apresentar um projeto de lei para outro que foi retirado, o risco que você ocorre é que quando chegar lá os dois sejam unificados. E aí não é do mesmo jeito. Eu tenho muitos projetos de lei em curso para serem apresentados, mas eu não pretendo fazer a apresentação de projeto de lei de maneira midiática. A gente tem que apresentar projeto de lei para que eles sejam aprovados, virem lei no futuro.
A gente não está jogando com o público, está jogando com as pessoas, com a vida delas. Tem que trabalhar isso com responsabilidade. Agora, ainda só falando sobre essa questão da educação, como o senhor também está ali bem próximo ao governo Bolsonaro, algumas declarações a respeito do cenário da educação, do próprio ministro da Educação, que chegou a voltar atrás, falou sobre educação no país, a própria líder do governo, já na Câmara dos Deputados, já chegou a comentar sobre educação, chegou a se posicionar, disse que a educação no Brasil não precisa de mais investimentos. Agora a gente tem essa retirada da construção das universidades, a possível construção dessas 2 universidades aqui no estado do Amazonas. Ontem, uma live, que agora o governo, o presidente Jair Bolsonaro, todas as quintas-feiras ele faz uma live, né, na sua rede social para conversar com a população, com seus eleitores de maneira geral. Ele chegou a falar sobre, por exemplo, os alunos, as crianças que são beneficiárias do Bolsa Família, que teriam possivelmente o intelecto de 0,1% em comparação às outras crianças e que talvez não se desenvolveriam tão bem intelectualmente nas universidades, nas escolas, provavelmente não teriam um futuro promissor no que se diz respeito a se desenvolverem como bons profissionais. Diante de todas essas declarações a respeito da educação que a população vem ouvindo, tanto do ministro da Educação, de outros parlamentares do PSL e essa última colocação do presidente Jair Bolsonaro, como é que a população pode entender de que talvez essas críticas, se forem realmente colocadas da maneira como foram, não significa dizer que a gente vai ter um retrocesso ou não vai ter um avanço na educação, ou que o governo federal está realmente comprometido com a educação, não só no estado do Amazonas, mas no Brasil de maneira geral, que a gente vê que os números de pessoas nas universidades é muito baixo, isso ao longo das décadas, a gente tem um número de alfabetização, pessoas analfabetas no Brasil muito grande, de negros, um número muito baixo nas universidades, enfim, esse panorama geral da educação no Brasil ainda é muito deficitário. Como é que a gente interpreta essas colocações e, ao mesmo tempo, entende que o governo, sim, tem vontade de modificar a educação do país? Excelente, toda vez que eu dou uma entrevista, eu me prometo que eu não vou criticar os governos de esquerda anteriores, mas eu não consigo. De todos os prejuízos que nós tivemos nos últimos 16 anos de governo de esquerda, o pior deles é a educação. Assassinaram futuros. Você fala hoje que existe uma quantidade muito grande de analfabetismo, existe muito mais de analfabetismo funcional, existe muito mais de diminuição de notas que o Brasil hoje é considerado em educação, com as notas que tem nos índices internacionais de países africanos, o nosso país, e por coincidência ou por curiosidade, o índice de reprovação caiu, porque o governo anterior ele só trabalhava com números. Se você conversar com pessoas que estudam na rede pública, você vai falar com professores, os professores eram proibidos de reprovar alunos. Passava aluno sem, não sabe nada, mas passa assim mesmo. E aí o nosso problema da educação foi sendo empurrado com a barriga para frente, para que a gente tivesse gente formada e conhecimento diminuído. A intenção do governo federal é acabar com essa maquiagem, acabar com essa conversa fiada, se disse-me-disse, colocar uma educação de verdade, desde a base até a educação de nível superior, e tirar um pouco do viés ideológico, dessa questão de que é necessário realmente se incutir ideologias na educação. A educação tem que ser libertária, tem que ser aberta. A gente está lá, quando a gente entra em um lugar, a gente entra para aprender de maneira livre. O que seria o viés ideológico, né? É você tentar incutir dentro da educação valores que não têm a ver com a educação. Por exemplo, tentou-se inventar, colocar cartilhas de ensinamento de outras coisas dentro da educação infantil que não tem a ver com a educação infantil. A educação começa dentro de casa. Eu escutava da minha mãe que a minha primeira escola era a minha família. E é verdade, é lá que eu aprendo meus primeiros valores, e lá que eu aprendo algumas coisas que eu tenho que aprender dentro da minha casa. Algumas concepções que eu vou decidir qual é a minha religião, qual é a minha orientação. Essas coisas têm que ser colocadas dentro da minha casa. Pois é, estava sendo colocado dentro do colégio. Se empurrar para dentro do colégio para que o menino tivesse que seguir a orientação A, B ou C. Isso está errado. Você tem que ir para o colégio para aprender educação, para aprender matemática, física, português. Foi isso que eu aprendi quando estudei no meu colégio. Eu não cheguei lá e recebi outras orientações que não tinham nada a ver com a educação. Então o governo ele tenta resgatar esse colégio, que era um colégio de valores. Eu entrava no meu colégio e cantava o hino nacional todo dia. Um dia desse criou uma confusão, porque quiseram cantar o hino nacional de novo. É ruim ser patriota? Eu não entendi.
Então, há muita discussão ainda em cima de valores que tem a ver com a nossa base, a base da nossa estrutura de país e a base da nossa estrutura de familiar. E até acrescentando a isso, ontem nós trouxemos uma reportagem que o CNJ apresentou que, por ano, aproximadamente 5 milhões de crianças, acho que o Brasil tem 5 milhões de pessoas hoje que não tem, mais de 5 milhões e meio. Que não tem o registro do pai na certidão de nascimento, né? Que e aí, maldade. como você falou, isso é uma questão de família, mas quem não tem família, como é que faz? Acho que a escola deveria entrar também com esse papel, porque quem não tem família não vai ter essa base, esse parâmetro, você não Sim, acha? a escola entra para ser uma complementação disso, mas a gente não pode querer que ela absorva a família por inteiro, ou que lá dentro se ensine todos os valores que a gente tem que aprender dentro de casa, ou dentro da nossa família, ou dentro das escolhas que os nossos familiares trazem, a nossa tradição. Ela não pode ser retirada, né? Senão a gente vai, na hora que a gente perde os valores, a gente vai sobreviver de quê? Esse é um outro problema, né, Bruno? Reestruturação familiar. É um problema mais social, né? Que Exatamente. acaba desaguando na escola, né? A escola E acaba depois tendo na que resolver segurança tudo. pública e outra série de Que é lugares. o próximo assunto que o Tom Claro vai fazer agora. Exatamente, Segurança pública. deputado. O massacre de Suzano, em São Paulo, no último dia 13, que resultou na morte de 10 pessoas, reabriu o debate no Congresso Nacional e na sociedade em geral sobre a liberação do porte de arma de fogo no país. O senhor, como membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, é defensor da flexibilização do desarmamento no Brasil? Eu sou defensor da mudança. Nós vivemos hoje, além de ser hoje deputado federal, eu sou delegado federal há 12 anos. E eu acompanhei desde o princípio a organização do Estatuto de Desarmamento no Brasil, que é a lei que está em vigor hoje. Se houve um massacre de Suzano lá, ele está em vigor na lei do Estatuto de Desarmamento. Se puxa a situação da venda de armas por casuísmo puro. Porque não tem nada a ver, o decreto nem está em funcionamento ainda. Então, se houve um massacre de Suzano ou qualquer um anterior, ele está vinculado com a política exercida até o dia de hoje. Qual é a política? Desarmamentista. Ela solucionou o problema? Não. Existem outras alternativas? Sim. Vamos tentar outras alternativas? Porque há 13 anos se desarma a população. E se disse no passado que desarmar a população era a solução para a criminalidade. A criminalidade diminuiu? Pelo contrário, os homicídios aumentaram. O crime comum, convencional, aumentou. Ninguém consegue pegar um ônibus tranquilo hoje. Se você sair daqui e perguntar para todas as pessoas, a maioria delas vai dizer que já foi vítima de um assalto. Desarmar a população solucionou? O senhor acredita que armar vai solucionar? Talvez retire da criminalidade a sensação de impunidade, de facilidade que o crime possui. Eu até comentei na CBN, recentemente do Brasil, uma outra situação aconteceu comigo, que eles falaram, poxa, mas faz que você armar a população resolve? Eu falei, mas você vai dar ao cidadão pelo menos uma possibilidade de responder a uma injusta agressão que ele sofra. Enquanto eu trabalhava na Polícia Federal, eu tive a tristeza de acompanhar um caso de um pai de família que conseguia ver pelas câmeras da sua casa a chegada do seu filho menor vindo da faculdade, às 10 horas da noite, entrar em casa acompanhado de 2 bandidos. Pois ele saiu de casa para defender o seu filho com cabo de vassoura e tomou 3 tiros. É justo com ele também? A pergunta é uma preocupação também, além de só armar a população? Claro, o que isso pode resultar na sociedade? Vamos imaginar uma outra situação, né? Como a gente está dando exemplos aqui, até para gerar uma reflexão na sociedade e cabe a cada um decidir de que forma pensa, né? Obviamente o pensamento ele é muito individual. Alguém como eu, que estou na posse de uma arma, né? Vou me defender. Nunca matei ninguém. Me torno uma assassina, mesmo que em legítima defesa, né? O que isso pode gerar na vida de uma pessoa? Traumas, danos psicológicos. Acredito que matar alguém não deve ser fácil. O senhor que já esteve nesse meio aí, mesmo estando preparado para isso, mas não deve ser uma tarefa muito fácil assim. Há uma reflexão também nesse sentido de outros problemas que a gente desencadeia a partir de um problema social enorme, como é a violência no país. E aí eu queria acrescentar também, é um pensamento também que eu tenho, que eu acredito que a polícia ela é equipada, treinada, o senhor é delegado, sabe o treinamento que o senhor teve que passar para chegar a esse cargo que o senhor está. Com todo esse aparato da polícia, a gente não consegue diminuir a criminalidade, né? O senhor acha que o cidadão com a arma ele vai minimizar, vai conseguir diminuir esse índice? Existem 2 ideias que têm que ser colocadas aí de maneira justapostas. A primeira é a questão de que a flexibilização da compra de armas, ela não vai obrigar todos os cidadãos a ter arma em casa. Exato.
Você vai comprar se quiser, se achar que deve. E a mesma coisa colocar uma placa na porta de casa dizendo assim, cachorro bravo. Você não precisa comprar o cachorro, não. Se você colocar a placa, tem muita gente que já não vai pular o muro. Então, na hora que se flexibiliza a compra das armas, já se deixa com que acabe aquela sensação do bandido de que vai poder entrar dentro da sua casa com a certeza absoluta de que você não tem como se defender. Isso já vai acabar na mente do bandido, isso aí. Porque quando você endurece essas penas, olha só, vou fazer um reflexo, uma construção de tempo, tá? No passado, se havia muitos sequestros. Aumentou a pena do sequestro. O cara passa 20, 30 anos na cadeia. Os bandidos continuaram sequestrando? Foi necessário colocar mais gente na rua fiscalizando o sequestro? Não. A criminalidade simplesmente sentiu que não compensava mais sequestrar. Do mesmo tempo que ela pensa assim, agora as pessoas têm armas dentro de casa. Compensa assaltar a casa? A criminalidade vai ter que recuar. E tem outra coisa também que eu penso, Jessilene. Você imagina se esse bandido pensasse, essa pessoa que você falou que você sofre um dano muito grande psicológico, porque talvez corra o risco de tirar a vida daquele cidadão. E se a intenção deles fosse lhe violentar? Qual o dano psicológico que você passaria? Menor ou maior do que você ter tirado a vida de outra pessoa? A gente não pode, que a sociedade a gente não pode colocar na balança, nos pratos da balança a mesma coisa. Porque eu trabalhei com vítimas de abuso e vítimas de várias ordens, principalmente mulheres, e a maior parte delas disse para mim que se tivesse como se defender, teria feito. Porque é grave. Agora, só para encerrar nossa entrevista, infelizmente nosso tempo já Voa. até passou, né? É uma pena. Tem uma pergunta aqui do nosso internauta ouvinte, dizendo que o senhor votou no Rodrigo Maia, como pretende agir agora, já que ele se mostra contra a Previdência? Ele está se rebelando agora, deputado. Inclusive, ontem ele chegou a falar que o projeto do ministro Sérgio Moro, né, foi um Ctrl-C, Ctrl-V do projeto do Alexandre de Moraes, né? Ontem ele chegou a dar essa declaração na TV, eu achei um tanto quanto bizarro até. Bruno, Tom, Jessilene, a gente ouve declaração de todo gênero lá, é um negócio impressionante. Inclusive, eu estava até comentando aqui com o Hugo, que me acompanhou aqui agora, o jornalista que acompanha a gente, que temos opiniões diferentes de todo gênero lá em Brasília. E elas mudam conforme o sabor do vento. A opinião do Rodrigo Maia, no momento, ela é, de certa maneira, uma insatisfação de acordo com a relação que eu acho que ele está tendo com o governo federal, meu pensamento pessoal, e isso é uma questão só de se adequar o discurso da base governista com a estrutura do Congresso, porque uma coisa é o governo federal, outra coisa é o Congresso, uma terceira coisa é o Judiciário. Muitas vezes a gente responde pelo que aconteceu. Agora, antes de vir para cá, me perguntaram, mas aí o Supremo decidiu lá que iria agora a Justiça Eleitoral julgar. Eu disse, isso é a opinião do Supremo, eu não posso também resolver a vida de todos os poderes. E eu acredito que, com o passar do tempo, as coisas vão se acomodar.